Platão e o mito do Anel de Giges. Caros alunos, nesse primeiro bimestre do segundo ano do ensino médio, iremos trabalhar o mito da obra, o livro de Platão, filósofo grego, este livro chamado A República. A Força do Anel de Giges é uma historieta presente em vários filmes atualmente, no final do vídeo irei comentar. O livro, a obra de Platão, principal dele é a chamada República, é um livro tão importante que muita gente diz, muitos pensadores, que antes da gente morrer a gente deveria ter, é uma das obras que nós deveríamos ler, é obrigatório em nossa vida. Então eu não morro disso, porque eu já li várias vezes essa obra, ela é muito interessante mesmo. É escrita em forma de diálogos, o personagem principal é o Sócrates, que é o mestre Platão, diálogos, porque é Sócrates dialogando vários assuntos nesse livro, e nós, que somos ocidentais desse lado do planeta, nós temos várias ideias que a gente pensa e trata no dia a dia, que vêm lá muitas vezes dessas ideias de Platão nesse livro. Cidade ideal, a educação, ideias de bem, imortalidade da alma, vários temas, né? O mito do Anel de Giges está no livro 2 do livro A República. O livro da República são 10 livros que estão dentro dele, né? Porque as partes que são divididas em nome de livro. Livro 1, livro 2 até o livro 10. E o mito está no livro 2. Bem no início aí, na introdução, então o mito do Anel de Giges está bem no início. A pergunta central no mito é se compensa ser justo, que é a questão assim que é provocada para Sócrates. A justiça é preferível à corrupção? Todos nós iremos dizer, professor, claro que ser justo é o desejo de todas as pessoas. Mas por que muitos preferem então a injustiça? Aí o mito vai nos ajudar a pensar que ser justo não é tão fácil assim, né? Nós vamos ver o que diz essa história. Então vamos lá para o mito do Anel de Giges. No livro de Platão, A República, então tem 3 personagens dialogando ali, que é o Sócrates e um sofista chamado Trasímaco e o Glauco, que é o irmão dele, irmão de Platão. Sócrates ele é provocado sobre que nem sempre ser justo é bom nessa vida. Aí então Sócrates conta uma historieta de um mito chamado do Anel de Giges. Então o que diz esse mito? Vou resumir rapidamente. Então Giges era um pastor que um dia estava, um pastor muito humilde, mas que um dia estava apacentando seu rebanho no campo, de repente começou uma grande tempestade, e seguido de um tremor de terra, e o solo, a terra abriu-se, fez-se uma fenda. O Giges foi, olhou e percebeu que lá dentro dessa fenda, desse buraco, havia lá um cavalo de bronze, bem oco. E dentro desse cavalo havia um homem morto, que havia junto dele um anel de ouro. Aí o Giges falou, esse rapaz já está morto, ninguém viu nada, vou pegar esse anel. E foi embora com o anel. Mais tarde, todo mês havia uma reunião dos pastores para fazer um relatório para enviar para o rei, para ver quantos rebanhos que tinha, qual que era toda a posse. Era uma época de muita... as coisas eram tudo na parte rural, né? Então para ver qual que era todos os bens do rei. Então esses pastores estavam reunidos para fazer esse relatório e o Giges estava lá no meio deles. De repente o Giges girou o anel e ficou invisível. Os pastores perceberam que o Giges não estava mais perto deles. Ele começou a falar dele. E o Giges ficou espantado com aquilo, voltou a girar o anel e voltou a ficar visível novamente. E nisso os companheiros dele perceberam que ele estava ali no meio deles então. Aí o que o Giges viu que tinha um poder no anel, né? Então ele fez o quê? Ele convenceu todos os pastores, os colegas dele, a levar o relatório dessa vez para o rei. Então ele levou o relatório e lá no palácio ele seduziu a rainha, matou o rei e se apoderou do trono. Ficou agora
o rei de todas aquelas terras. Assumiu o trono e foi o maior tirano que aquela região já teve. Uma história pequena, mas que quer dizer qual que é a lição que Sócrates traz para nós. Primeiro que os mitos de Platão parecem simples, mas são muito simbólicos, traz muita mensagem. E essa mensagem é precisa de enxergar ela com a razão, enxergar além das aparências, ver através dos olhos da alma. Como que é assim? Giges ficou muito rico e poderoso, né? Ele foi mais beneficiado do que qualquer outra pessoa? Para Platão, Giges, sendo injusto, não foi beneficiado. Uai, como assim? Ele ficou rico e poderoso, como não? Aí que tá. A primeira mensagem desse mito é que os fins não justificam os meios. Lembrando que para Platão, a justiça vale em si mesma. A pessoa justa é infinitamente mais feliz, pois se ela é rica, trabalhou para isso. Se ela roubou, a alma dela, porque aqui nós estamos focando a questão, a razão ligada à alma. Então a alma dela vai estar sempre acusando. É aquilo que a gente diz no senso comum, dia a dia, né? A consciência pesa. Ah, professor, mas tem muita gente que parece que nem ligar para a consciência. Liga sim. No fundo, em um certo momento a pessoa vai bater com a consciência e falar, mas eu não fiz por merecer. Aí que está o verdadeiro que está dentro da nossa alma. Outra mensagem do mito é que o importante na vida não é parecer bom, mas ser bom. É uma questão de deixar feliz a alma. Não basta só você fazer por parecer. A alma nossa nos toca quando a gente percebe que a gente está sendo realmente bom. Quer saber quem que é a pessoa? Então, num terceiro momento, a gente pode dizer, dele o poder. O anel é um símbolo de poder. Então, podemos pensar em várias situações em que alguém tem o poder, sendo professor, pai, juiz, político, empresário, etc. O que fazem quando estão no poder? Essa é a grande lição maior do... Então, na literatura toda de Platão, a busca pelas virtudes que enriquecem a nossa alma, então, tanto para Platão como Sócrates como personagem, nós devemos ser pessoas virtuosas, felizes, honestas. Nossa alma precisa ser governada pela razão. Então, devemos pensar antes de agir, não agir só pelas emoções, pelos nossos desejos, né? Hoje existem muitos filmes que retratam a questão do poder, nesse sentido aí, voltando lá ao mito do Anel de Giges. Tanto o Senhor dos Anéis, que é o anel ali é o que traz o poder, como o Lanterna Verde também fala sobre o poder do anel, e o tempo todo nesses filmes, esse poder é usado para o bem ou para o mal. Quem tem o contato com esses anéis, então tem o poder. O homem invisível também, que todos nós já pensamos em algum momento, se eu fosse invisível, nossa, aí vem a pergunta, o que você ia fazer? Benefício para você ou benefício para os outros? Nós temos filmes como Os Vingadores, os X-Men, são aquelas pessoas que possuem algum poder. E esse poder eu acho por benefício para mim ou para os outros? Muitos vão dizer, mas eu vou fazer alguma coisa para mim e faço para os outros. Aí que está a questão. Muitos iriam conduzir dessa maneira, mas nem sempre aquilo que parece ser mais fácil pode gerar grandes consequências. Então, você fazer escolhas pessoais com poderes, isso é o que a gente vê muitas das vezes aí no dia a dia da vida. As pessoas querem fazer, eu vou fazer um pouquinho para mim e depois eu faço para os outros. E acaba beneficiando-se apenas, fica idolatrando. Então, esse livro, A República de Platão, traz esse mito e toda essa mensagem aí para nós refletirmos bem e pensarmos aí qual que é nossa maneira de conduzir a ética na nossa vida. Um abraço a todos e possamos refletir bastante nesse bimestre com esse mito.